tá entrando, né? Ó, a Nará, que eu falei, ela escreveu esse livro aqui, que é um livro já mais antigo, né? E esse aqui, do Curumim. Antes da gente estudar essas temáticas, ela já escrevia sobre. E ela já é, acho que está com 73 anos, né? Uma senhora, e continua produzindo. Ela será a minha próxima Pérola Negra, né? Que é o projeto que eu participo aí do NEAB. Então, ela está estarei falando sobre a vida dela no próximo projeto. Que bacana, amiga. Amiga, inclusive, numa participação que eu fiz em uma aula da Lucimar, ela estava lá A falando. Nara, você viu? Ela é uma senhorinha e ela é maravilhosa. Eu estou encantada com o trabalho Fica dela. Nossa, que sabendo. mulher maravilhosa. Então, gente linda, vamos começar. Hoje é o nosso terceiro encontro do nosso seminário de práticas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais na infância, nosso quinto módulo do curso Racismos e Antirracismos na Infância do NEAB UFAC. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. E hoje nós teremos... Tá bom, Luciana. E hoje nós teremos as apresentações dos grupos 5, 6, grupo 13 e 14. Nós iniciaremos com o grupo 5, que fará a sua apresentação, e ele é composto pela Luciana, pela Joyce, pela Kátia Vida e pela Ana Carolina. O título do trabalho delas ficou Corpo, Gestos e Movimentos, Práticas Pedagógicas Antirracistas com Crianças Bem Pequenas. E elas compartilharão experiências para o campo de experiências da educação infantil, Corpo, Gestos e Movimentos, para as crianças bem pequenas, que seriam da faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, sejam bem-vindas e podem iniciar a apresentação, tá bom? Oi, bom dia a todas e todos. Estamos todas, vou falar em nome do grupo porque é um sentimento coletivo, bastante nervosas, mas a gente assumiu como filosofia do grupo que uma vai se apoiar na outra, então quando a voz embargar e for difícil falar, uma vem no socorro da outra. Aliás, a gente nem vai sair do lado da outra, apesar da distância. Então, eu vou começar a projeção, tá? Vou compartilhar com vocês. Quando vocês estiverem visualizando, por favor, peço que vocês me avisem. Vocês estão vendo a tela? Ainda não, Luciana. Bem, está compartilhado. Agora está entrando. Isso. Ok. Começou. Então, hoje é o terceiro dia, né, do módulo 5, do Seminário de Práticas Pedagógicas para a Educação das Relações Étnico-Raciais na Infância. E damos boas-vindas a todos vocês, né, educadoras e educadoras para a infância, e gostaríamos de abrir os trabalhos desejando um muito bom dia. Nesse momento, o vídeo deveria funcionar, como vocês percebem, ele não está funcionando. Vai começar.
fazendo nossas transmissões. Essa é a sua rádio Êxodo. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Vamos espera, vamos acordar. O câncer. Ontem à noite você pediu oportunidade, mas uma chance. Deus é bom, olha aí, dia, todo céu azul. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Agora vem com a sua cara, só mais você nessa guerra. A premissa da vitória. Fraco, espaço, covarde, morre sem tentar. Não vou te enganar, não, tá doido, nem você, inimigo, vem de graça. É ação de pés, mas mago demais. Você tá mandando o seu sonho, faz o certo, faz a sua. Vamos acordar, cabeça de olha sério. Tá comendo o quê? Nunca foi fácil. Juntos os pedaços dessa arena, mas lembre-se, a posição da cabeça, nada por dia após outro dia. Então, é sobre tudo isso que trata esse curso, daquela oportunidade que a gente pede todo dia para fazer diferente, para fazer melhor. E com esse sentimento de resistência que o nosso coletivo vai se apresentar para vocês. Então, a seguir as meninas vão mostrar os closes, mas também vão contar um pouquinho dos corres. Dea? Bom dia. Bom dia, sou eu primeiro. Tá todo mundo me ouvindo? Já peço desculpa se ouvir algum barulho aí, minha casa é um pouco barulhenta, mas seguimos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou formada em Pedagogia pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. Formei em 2019 e logo no final de 2019 eu já comecei a trabalhar na prefeitura aqui de Araraquara, da minha cidade, interior de São Paulo. E eu trabalhei pouco tempo na creche, eu trabalho como agente educacional. E por conta da pandemia, tenho pouquíssimo tempo de sala, né? Eu trabalhei um mês de 2019 até 2020. Em 2020 trabalhei os 3 meses antes da pandemia. E depois trabalho remoto e estou até hoje longe da sala por conta da minha escola não ter voltado ainda. Mas eu sou nova, vamos dizer assim, né, na educação, mas eu tenho muito amor, e esse curso é muito amor. Eu quero agradecer também a todas, a Joana, a Sara. Eu me emocionei durante todo o curso. Quero agradecer a Flávia também, porque, né, enfim, a Uneabi, todo mundo, é só gratidão. E muito aprendizado. Então, eu estou aqui para aprender, para passar um pouquinho também do que eu sei, e é isso. A próxima a falar é a Deia. Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Eu sou a Andrea, eu sou pedagoga pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje eu resido em Curitiba, sou mestre em educação pela UFPR, na mesma linha que a Sara, que algumas das meninas que estão por aqui. Fui orientanda da professora Lucimar, uma grande responsabilidade também. E eu fiquei muito feliz com esse curso, também me emocionei muitas vezes, inclusive hoje, muitas vezes, com o nosso grupo, porque esse é um grupo realmente feito de afetos, e eu agradeço por todo o afeto que a gente recebeu e que a gente criou de laços. O bom seria a gente encontrar todo mundo pessoalmente agora, fazer uma cervejada e um churrasco para comemorar, né? Então, nós estamos muito felizes e aprendemos muito mesmo, assim, nas pesquisas, em cada apresentação. Então, só tenho a agradecer a todas, do meu grupo principalmente, e de todo o curso que estão somando com a gente. Agora tem a nossa próxima amiga, que é a Kátia, né? Isso. Com você, Kátia. Opa. Bom dia a todos, todas, todes. Meu nome é Kátia, tenho 44 anos, sou baiana, moro
em Campinas há 20 e pouquinhos. Lá em meados de 97, eu concluí o magistério, né? Que era segundo grau, e como opção tinha o magistério, na minha cidade tinha o magistério, tinha enfermagem, e eu fui para o magistério porque era a área que eu queria na época. Eu gostava muito, minha mãe era professora de primário, e cresci dentro desse ambiente. Mas aí os percalços da vida me afastaram. Passei muitos e muitos anos trabalhando de tudo um pouco, de comércio, a babá, a doméstica, e só em 2013, 2009, né, pelo ProUni, eu consegui fazer uma faculdade, né, e fiz a pedagogia. Um momento de muita resistência por conta da idade, né, já estava mais de 30 anos, e queria, né, dizer que eu estou falando isso porque eu ouvi a entrevista da nossa companheira Marlene, e ela disse que foi com 38, eu não posso chorar porque eu sou chorona. E eu fiquei muito encantada com isso, eu falei assim, nunca é tarde, né? E não estava nos meus planos falar sobre isso, mas eu achei muito importante porque foram resistências, foram lutas, né? Passei, e isso não sou eu acredito que muitas passamos, e a gente passou e passa por muitas dificuldades, e estou aqui, né? Concluí a pedagogia, saí da casa né, doméstica, fui trabalhar numa escola, de agente de organização escolar, aprendi muito nessa vivência e descobri que realmente era o lugar que eu nunca deveria ter saído, mas a vida me levou por outros caminhos. E agora, quando eu voltei decidida, sabia de coração que era isso que eu queria. Então, fiz a pedagogia, prestei o concurso da Prefeitura de Campinas para agente de educação infantil, né, o monitor. E estou há 3 anos nessa área, trabalho com a minha querida Luciana, e que agradeço, gratidão, Lu. E esse curso, e com isso tudo, eu falei, eu vou fazer, e tem história, porque a minha história ficou sempre oculta na minha vida, não sabia nada, né? E pouco se falava, na minha família pouco se falou sobre raça, sobre antepassado, ou por não conhecimento, ou por questões de branqueamento, preconceito. A minha família foi tudo isso, e a gente passou por tudo isso. E eu falei, eu vou fazer história agora. Aí me matriculei no curso de história. Lu, não chora não, porque aqui a chorona sou eu. E me matriculei no curso de história e falei, e agora? Agora eu vou atrás da minha história. Eu vou atrás da minha, né, dos meus antecedentes, descobrir o que é que a gente passou e por que a gente ainda passa isso tudo. E no meio disso tudo eu descobri que eu não sabia nada. Eu precisava muito aprender, que eu precisava buscar, e apareceu o curso da NEADI. Agradeço novamente a minha amiga Luciana, que me encaminhou, e essa experiência desses meses, gente, vocês não têm noção do que foi e do que está sendo para mim. Não é fácil falar, viu? Eu falo muito, mas me emociono também. E fechei lá, dei um tempo na faculdade, porque esse curso, ele quem me deu subsídios, falei isso também para a Joana, para eu realmente, né, dizer a área que eu quero, e é essa área mesmo, a minha área, a minha raça, a minha ancestralidade. Então, eu quero agradecer, né, a vida do fundo do coração, quero agradecer a cada um de vocês, né, que me deu essa oportunidade de querer buscar, a Joana, a Sara, a todos vocês, o grupo 5 que, como diz a André, a gente se emociona a todo momento. Ai, obrigada, Ana. E é isso. Então, vamos seguindo aí, e quero agradecer e pedir para vocês um pouquinho só de paciência, que estou engasgando, mas vai dar tudo certo. Obrigada, gente. Agora,
Agora é a Joyce. Joicinha. Bom dia, todos me ouvem? Eu sou a Joyce, resido aqui no interior do Mato Grosso, em Sinop. Sou pedagoga formada pela Unemate de Sinop. Me formei, até eu encontrar a pedagogia, eu demorei um pouquinho, então eu me formei em 2017, formei em pedagogia. 2018, fui para o mestrado em Cáceres também, na minha universidade, e estudei a questão dos bebês quilombolas, na única creche quilombola que tem aqui no meu estado. São 74 comunidades e só tem uma creche quilombola. Então, eu fui para dentro do quilombo para verificar essa inserção dos bebês e como que a comunidade reconhece o espaço escolar ali da creche. Então, eu fiz essa imersão dentro dessa comunidade e sou apaixonada pela minha pesquisa, sou apaixonada pelos meus bebês, sou apaixonada pela creche Vovó Teófilo. Então, sempre que eu posso, eu coloco elas em destaque, porque ali é um espaço de resistência, ali é um espaço de amor, e ali é um espaço de muita luta. E foi ali que eu descobri que os bebês, eles são potência. Porque até eu fui para o mestrado, eu saí da graduação e fui para o mestrado. Então, eu não tinha contato nenhum com sala de aula. Então, o meu primeiro contato foi com aqueles bebês. E eles contaram histórias para mim que estão lá dentro da minha dissertação, com a forma que eles falaram, com o jeito que eles falaram. E os olhares dele, eu sempre digo assim, que a minha dissertação pode até não ser um texto científico, mas que quando eles crescerem e eles olharem para ela, eles vão saber que foram eles que construíram, não fui eu que construí, foram eles. Então, eu desenvolvi minha pesquisa, finalizei meu mestrado em 2020, e esse ano eu entrei em um novo mestrado, porque eu estou em uma cidade de colonizadores, e nós temos questões muito pontuais, estruturais também, aqui no meu município. Então, eu sair da área da educação e entrei agora na área de letras para estudar a representatividade dos corpos femininos pretos dentro das literaturas infantis, dentro da educação infantil. Então, a gente sabe que a maioria dos espaços não tem uma biblioteca, a maioria dos espaços não reconhece as crianças ali, né, como potencialidades. Então, eu, nas minhas práticas, eu sempre falo para os meus pais que eu não quero alfabetizar, eu não quero letrar, mas eu quero que eles tenham memórias. Eu quero construir memórias junto com eles, porque esse mundão é um pouquinho dolorido e a gente precisa de memórias. Então, as nossas raízes foram apagadas por muito tempo. E aí, lá na minha escola, que é uma escola periférica aqui do meu município, eu faço esse trabalho. Então, eu entrei nesse novo mestrado pensando nas minhas meninas que estão dentro da escola, que não se sentem representadas e que precisam desse acalento. Então, estou nessa nova jornada, recuei com o doutorado, porque eu já estou com o projeto pronto, mas eu recuei porque eles precisam. Então, é nesse sentido que eu vim para o curso, participar do curso, porque a gente falar assim da nossa vivência é uma coisa. Agora, quando a gente enxerga em outros espaços vivências também que são potentes, a gente acaba tendo aquele fôlego a mais para a gente não desistir. Então, eu sou muito grata. As manhãs de sábado aqui, o meu fuso horário é diferente. Então, para mim, aqui já é 10h30, quase no horário do almoço. Mas os sábados são de construção muito, muito bacana. Eu vou parar de falar porque eu falo um monte e eu vou passar para a Luciana.
Então, eu sou Luciana Evangelista, vou tentar ser breve. Aí, nesse currículo tem um pouquinho dos closes, dos momentos que a gente consegue chegar em algum lugar, mas isso é só uma parte de quem sou eu. Luciana tem muitas outras faces. Luciana é uma mulher periférica do extremo sul de São Paulo, que tem 3 formações na USP, mas levava 6 horas para ir para voltar, porque era longe pra caramba de casa. Luciana é cria de terreiro, nasci, vivo e vou morrer no candomblé. Os meus pais biológicos se perderam na estrada, mas os meus pais que me criaram e que me deram a vida e que me sustentaram é um homem e uma mulher preta. Então, estar aqui é emocionante para mim, porque é uma forma de reverenciar, quem me deu o sustento, a vida e a estrutura. Então, e além disso, sou mãe de gêmeos também. Né? Não basta correr, também tem que ser com emoção, né? Então, para não me alongar mais ainda, quero começar a falar do nosso artigo, da nossa proposição de reflexão, do que mais do que práticas nós refletimos sobre como poderíamos. Tá abrindo aqui, ó. O título, né, como a Joana leu, perdão, tô nervosa agora. Corpo, Gesto e Movimento, Gestos e Movimentos, Práticas Pedagógicas Antirracistas com Crianças Bem Pequenas. Para além de pensar em práticas didáticas, nós gostaríamos de trazer algumas reflexões para vocês, né, e culminar com uma das práticas que o grupo tão fértil trouxe tantas, e aí tivemos a difícil tarefa de escolher apenas uma para trazer para vocês. Então, falar de educação infantil, falar de corpo e falar de educação das relações étnico-raciais na escola de educação infantil é falar sobre currículo, né? E não é o currículo apenas o currículo escolar, né? Não é somente um programa e a disposição dos conteúdos com os quais as crianças e nós, educadores, vamos ter aí ao longo de um ano, né? Falar sobre currículo é falar sobre política, é falar sobre um campo de disputas onde os discursos disputam hegemonia e hierarquias. E pensar na educação das relações étnico-raciais enquanto lugar de fala, lugar de existência, lugar de reconhecimento, é pensar num corpo negro, num corpo que tem suas especificidades e que esse corpo, ele não essa experiência corporal negra, ela deve ser sim valorizada, ela deve ser sim considerada em sua potência para a valorização, né, para o autoempoderamento da criança negra, mas para uma experiência positiva do outro, de uma criança não negra e de uma criança não indígena também, né? Então, desculpa, gente, eu tô bem nervosa, aí ataca a rinite, é aquela meleca. Na semana passada, só retomando um pouquinho a apresentação do grupo da semana passada, que também falou sobre esse campo de experiência, é bastante interessante porque elas trouxeram, eram elas só, elas trouxeram o conceito da corporeidade, porque é muito interessante pensar a corporeidade para as crianças, para os bebês, né, que fala da experiência do sujeito, individualizado, a percepção desse sujeito em relação ao seu próprio corpo. E quando a gente passa para a faixa etária das crianças bem pequenas, né, de 1 ano e 7 meses,
a 3 anos, a gente já começa a pensar na relação social dessa criança, desse corpo em sociedade, numa construção cultural desse corpo. Então, falar de corporeidade para essa faixa etária é pensar na produção, na elaboração e na troca das culturas entre as crianças, né? Então, existem os coletivos infantis e as crianças vêm de culturas diferentes e elas permutam, elas intercambiam os seus conhecimentos e as suas experiências. E quanto desse intercâmbio deve ser positivo e pensado de maneira intencional pelo docente, enfim, por qualquer educador, na criação de uma estrutura metodológica e didática para a educação das relações étnico-raciais. Para que esse lugar de fala, essa tomada da palavra da criança e da negritude e dos indígenas seja resguardado no currículo escolar. E aí tem muita coisa para dizer, teria aqui algumas críticas a fazer sobre a BNCC, sobre a dimensão da experiência, né, que a experiência não é algo que a gente possa premeditar, nós podemos planejar vivências no espaço escolar, mas o afeto, como cada um vai interiorizar aquela vivência, é muito particular. Então, só o fato de campo de experiência, aí a gente já poderia fazer uma série de críticas, né? Pensando aí, considerando os escritos do Larossa, em notas sobre saber de experiência. Também gostaria de comentar, só para finalizar minha fala, que a BNCC, né, a gente pode falar de críticas, mas também de vantagens que a gente vê na BNCC, que é uma superação progressiva da dimensão etapista e desenvolvimentista do corpo da criança, né? Então, quando a gente pensa em corporeidade e em corporeidade, a gente avança uma casa para pensar que a criança já é. A criança não era um vir a ser, né? Ela não precisa de um pré-requisito para tal coisa, a criança já é por inteiro. Né? Então, rompe com estereótipos, rompe com uma criança universal, padronizada, que podemos dizer branca, de uma família nuclear, e etc., como a gente já sabe. Né? Então, pensar o corpo, né, na relação imbrincada com a educação étnico-racial, é problematizar, é fazer uma provocação, né? O nosso grupo quer provocar a todos nós o que podem as crianças dentro de uma educação para as relações étnico-raciais. Será que a criança empoderada dentro de uma vivência positiva da sua identidade e das alteridades, essa criança seria a revolução? Seria a revolução iniciada no corpo da criança? Então, nesse movimento, a partir dessa provocação, o grupo vai falar um pouquinho agora no próximo slide sobre infâncias e educação infantil. Vou iniciar um pouquinho a falar sobre as infâncias, né, e a educação infantil, e principalmente sobre a faixa etária que o nosso grupo ficou. Quando a gente fala sobre bebês muito pequenos ou da primeiríssima infância, a gente precisa desmembrar ele da educação infantil. Porque quando a gente coloca os nossos bebês dentro da educação infantil, todo o currículo, todo o planejamento, toda a proposta, ela vem para a pré-escola. E os nossos bebês ficam ali de coadjuvantes. Então, a gente precisa, nesse ponto de partida, reconhecer que os bebês, e esses bebês bem pequenos, eles são seres que têm direitos. E que a gente não pode colocar, como a Luciana falou, na caixinha
da BNCC ou de tudo pouco. Então, eu tenho uma crítica um pouco ferrenha sobre a BNCC, principalmente sobre essa incorporação sem levar em consideração as especificidades dos bebês. Então, sempre que a gente coloca os bebês lá na educação infantil, sempre o olhar vai vir para a pré-escola e não para os bebês. Então, se a gente quer fazer uma mudança e se a gente quer fazer uma transformação nas infâncias, a gente precisa começar a repensar esse educação infantil num sentido muito genérico. Então, partindo disso, eu trago uma citação. Eu não vou ler a citação porque a gente tem que fazer um corre com o tempo, mas a gente precisa pensar que para que os nossos bebês eles se sintam pertencentes a um espaço, a gente precisa reconhecer que as infâncias são plurais. E a primeiríssima infância, que é onde os nossos bebês estão, ela é muito, mas muito plural. E o que nós vemos nas creches, né, onde estão os nossos bebês? Que eles estão lá somente para comer, dormir, trocar fralda e chorar. O brincar, ele ainda é muito, muito, muito inconstante na primeiríssima infância. Então, esse espaço de infâncias, a gente precisa pontuar, porque essa infância dos nossos bebês, ela não está sendo pontuada. Então, assim, eu trouxe uma imagem, eu não sou professora da primeiríssima infância, eu sou da educação infantil, no sentido de pré-escola, e eu trouxe esse morro que fica do lado da minha escola. Esse morro é onde minhas crianças brincam, mas que os bebês não vão por medo do adulto que está com a responsabilidade dele de se machucarem. Então, sempre que nós temos uma folguinha ali, nós estamos. E como é essa folguinha? Na nossa janela dá para ver esse monte de terra. Às vezes nós vamos lá olhar os passarinhos, as pipas, às vezes nós vamos lá rolar nesses montes de terra. E às vezes a gente vai lá fazer a nossa atividade motora, subir, descer, rolar, pegar, arremessar. E os bebês não estão participando desse espaço. E esse espaço é o espaço deles. Então, assim, a infância, para os bebês, ela tem que ser muito mais sentida do que praticada. Sentida no sentido que os bebês precisam sentir e não que o adulto precisa praticar. Então, assim, esses sujeitos que estão lá, eles não podem só passar para a educação infantil. Eles têm que vivenciar essa infância. Então, assim, é nesse sentido que eu trouxe essa imagem e é nesse sentido que eu trouxe essa citação, no sentido de que nós precisamos repensar que esses sujeitos, principalmente nas periferias, eles são os sujeitos negros, eles são os corpos negros que não estão representados nos livros. Gente, só um pouquinho que o meu gato está querendo entrar aqui no meu quarto. Espera aí um pouquinho. Enquanto você abre a porta, eu vou só complementar uma coisa aqui, tá bom, Joyce? Que a gente está dividindo esse tempo. Pode ser? Quando a Joyce vai falando ali, ela traz essa citação da Kramer e ela mostra esse espaço, a gente consegue pensar claramente para quem é feita a escola. Quando a gente pensa no currículo que a Luciana colocou, né, e essa relação da escola, currículo ERER, né, e a criança na primeira infância, para quem é pensada e projetada essa escola? Será que ela é pensada para o bebê pequeno e pequenininho, para as crianças pequenininhas? Ou ela é permitida, né? Permitida para o bebê pequeno, mas o quanto esse corpo é permitido? O quanto esse corpo vivencia realmente esse espaço da escola na sua potência? E quando a gente vê ali na fala de Kramer que o contexto familiar, a sua própria inserção deve estar presente
quando você concebe essa criança, e eu penso nessa criança periférica, nessa criança negra que vivencia o seu corpo no contato com os elementos da natureza e que muitas vezes vem de religiões africanas, por exemplo, ou afro-brasileiras, que trazem a expressão corpórea, corporal, como essência de sua plenitude, e eu limito todas essas condições para o bebê pequeno e pequenininho. Então, quando a gente pensa nesse campo de experiência, eu preciso pensar esse bebê pequeno e pequenininho que vivencia o corpo dentro das suas tradições e que muitas vezes essas tradições são tradições da temática, né? São tradições que vêm da cultura africana e afro-brasileira, que vem dessa relação de vivenciar com os pares no chão, no brinquedo do chão, na brincadeira que é vivenciada através dos sentidos corporais e que muitas vezes passa também pelo rap, pelo funk, e que não é apresentado ao bebê, mas é falado, coloca o Mozart. Eu não quero Mozart para os meus bebês, eu quero MC Elis, eu quero MC Sofia, que fazem parte da sua cultura, que fazem com que o seu corpo balance no gingo e na representação do que ela é, que fala de quem ela já é, dessa potência que ela existe, né? Então, continua, Joyce. Obrigada. Meninas, não queria ser a chata, mas eu vou ter que interrompê-las. Infelizmente, nós só tínhamos 20 minutos para cada grupo e nós já estamos em 9h42 aqui no ar. Então, infelizmente, eu vou pedir para vocês passarem para as práticas de forma bem breve, porque nós só temos até às 11, né? Então, infelizmente, não querendo interrompê-las, tá? Porque com os outros grupos a gente também ficou no pé, né? Então, infelizmente, né, essa é a estrutura, tá? Mas, assim, eu peço desculpas. Eu vou falar rapidinho, então. O campo, como já foi dito, é o corpo, gesto e movimento. E o que está posto na BNCC é esse corpo como centro, né? Como a criança reconhecendo o corpo dela, do outro, reconhecendo o movimento que ele faz, reconhecendo a sua vivência do dia a dia, a higiene, reconhecendo os perigos, tudo realmente o corpo na centralidade, né? E a criança bem pequena, ela começa a se conhecer os seus limites, começa a reconhecer a funcionalidade do seu corpo. Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, bem rapidinho, para não ir mais além do tempo. Pode passar para o próximo já. A Kátia. Então, bem rapidinho, né? Eu acho que essa prática precisava ser falada. Na verdade, também uma provocação, a nossa questão do Dia da Beleza, onde eu, particularmente, profissionalmente, pessoalmente, já passei por várias instituições onde esse dia é prática, o Dia da Beleza, mas a provocação vai, né? Onde quem que é o protagonista desse dia? A chapinha e o secador, né? E eu trouxe esse pente de ferro, não sei se todos conhecem, sabem para que serve. Isso faz parte da minha experiência. Eu falei para a Lu hoje, isso aqui foi herança da minha mãe. Eu não sabia que estava já em São Paulo. Quando ela faleceu, minha prima trouxe e ela me disse essa semana, está em casa. Eu pedi uma foto correndo e a Lu colocou. Então, assim, esse Dia da Beleza que a gente faz na escola, né, ele está sendo realmente está valorizando nosso cabelo, nosso tipo de cabelo, né, ou não, porque o secador e a chapinha. Olha que os cabelos mais lindos que tem aqui. Hoje a gente tem aí os 2 pentes, eu tenho esses 2 em casa, agora o terceiro, esse primeiro na verdade, uma herança, que não é ruim. Eu acho que a gente pode tudo, né? Contanto que não seja, que não seja reprodução, que a gente queira, né, estar
seja forçado a ter cabelo liso. Eu posso querer meu cabelo liso, né? Eu posso querer meu cabelo louro, eu posso, e todas as crianças, mas, na verdade, eu queria trazer é essa provocação do Dia da Beleza, onde a gente possa mexer no cabelo da criança, possa usar um creme, um pente, deixá-la linda como somos, mas sem, né, sem dizer que a chapinha e que o secador são os protagonistas. Né? Temos várias formas de fazer esse Dia da Beleza como uma prática antirracista, né? Que a gente consiga tratar naturalmente, porque muitas vezes eu falo de mim, não é legal ficar mexendo no cabelo que dói, muitas pessoas não sabem mexer, né? Assim, a gente tem as nossas dificuldades, não é assim tão fácil, mas com o tempo, com um pouquinho de carinho, a gente consegue transformá-las nessas lindezas que está aqui no slide, né, que somos, e com criança bem pequena, a gente, também é possível. Resgatar a autoestima, valorizar, né, nossas raízes. E é isso que a gente pode e deve fazer, né, no dia a dia. Eu acho que o tempo já passou, daria 40 minutos, mas é isso. Eu vou ler aqui a frase, né? A revolução é corpo, é gesto, é movimento. E começa no corpo da criança. Muito obrigada a todos. Eu vou passar para a Ana, que ela tem uma coisinha rápida para falar. Gente, muito obrigada. Eu passo essa minha fala, depois no final, se der para eu falar, eu falo, porque é sobre o aniversário aqui da minha cidade, que é amanhã, que tem origem indígena da palavra, mas depois eu falo, pode passar para o próximo grupo, para não tomar mais o tempo dos outros grupos, né? Kátia, Luciana, coloca só no primeiro slide com o nome do grupo, só para eu fazer um print, que eu não consegui, por favor. Em qual slide que você quer? O que tem o nome, o título do trabalho. Acho que é o segundo. Não, o terceiro. O segundo é o da música. Tá, só um minutinho. Tem o título e o nome de vocês. Enquanto você vai colocando, eu já vou fazendo minhas considerações, né, que a gente está estourado no tempo. Quero dizer que me emocionei muito com a apresentação de vocês, com as histórias, gente, de luta, de resistência, né? São histórias que se cruzam com as nossas, né? Então, isso só faz com que a gente se motive para querer ir em frente, para continuar lutando, perseguindo os nossos sonhos. Isso nos dá força, né, que mostra que a gente pode sim ocupar todos os espaços, né, que nós podemos sim falar sobre as nossas vidas, as nossas experiências e podemos produzir epistemologias, né, conhecimento, a gente pode sim. Então isso é bem bacana, fiquei muito emocionada com a apresentação de vocês, meninas, lindas, parabéns, viu? Também quero parabenizá-las pela dedicação. As meninas tiveram muitos contratempos, inclusive de saúde, mas assim, não desistiram. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo pela persistência de vocês e pelo trabalho maravilhoso que vocês construíram. Foi muito emocionante, né, ouvi-las, porque a gente, igual a gente falou naquele dia, está lindo no papel, mas ouvi-las, né, traz uma riqueza muito maior. E ouvir um pouquinho, né, da trajetória de vocês, sabe, assim, deixou o coração muito... eu chorei aqui também, né, então, assim, eu fiquei muito feliz, né, por saber que vocês passaram por situações e estão aqui hoje, venceram, né, então... Seria muito importante a gente conseguir fazer um grupo para ouvir umas às outras, né? Porque é importante isso, nos fortalecer. Mas parabéns, meninas, pelas sugestões de experiência. Infelizmente não deu para compartilhar aqui tudo, mas a gente vai compartilhar o slide, né? Se vocês autorizarem, ao final, né? E foram sugestões de experiências riquíssimas, e assim como os outros grupos, experiências que são... que contemplam os intercampos, né? Então, assim, muito feliz mesmo com tudo que eu li. E parabéns para vocês. É o grupo só orgulho. Esse. Então, em nome do grupo, né, a gente agradece
a paciência com com as nossas emoções. A academia geralmente não acolhe bem emoções, mas esse grupo, esse coletivo maior aqui tem recebido todas as nossas emoções com muito afeto e muita consideração. Então, muito obrigada a todas e todos. Gratidão, meninas. Parabéns. E, prosseguindo com as nossas apresentações, agora nós teremos o grupo 6, que o grupo 6 ele é composto pela Mariana, pela Estela, pelo Ailton, a Maria Auxiliadora e a Andresa. E o título do trabalho que o grupo escolheu foi Corpo, Gestos e Movimentos, Práticas Pedagógicas... Não, esse é o do outro. Desculpa, gente. Aqui. Desculpas. Ouvir, cantar, dançar e brincar possui proposta para uma educação antirracista. Então, conseguiram ficar, né, Mariana, com a faixa etária que vocês queriam, né? Então, ficaram com as crianças pequenas, 4 a 5 anos e 11 meses. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos, né, que aí tem o Ailton, e podem compartilhar, né, experiências de vocês, a construção, né, das práticas elaboradas pelo grupo. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer enorme para nós, o grupo, estar aqui apresentando a proposta de trabalho que foi discutida, né, foi deliberada de forma assim, muito carinhosa, porque cada componente do grupo trouxe uma sugestão, foi discutido em reunião via Meet, porque cada um está num território diferente, né, dessa nação. Temos 2 mineirinhas, que é a Andresa e a Estela, uma acriana, que é a auxiliadora, e 2 baianos, que sou eu, Mariana, e o Ailton. Só que o Ailton reside no território baiano, e eu sou baiana, mas resido em São Paulo, sou professora aqui da rede municipal. E vamos falar quem somos nós. Rapidinho, vamos tentar ser bem sucintos para não corroer aí o tempo. Bom, vamos apresentar aqui o Ailton. O Ailton Santana, ele é licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, em Letras pela UNEB, especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, a Universidade Federal da Bahia, e Design Instrucional para a EAD, Unifei, e ele atualmente atua como assistente social na Prefeitura Municipal de Quinjingue, na Bahia. Só para atualizar, né, territorialmente, Quinjingue é uma cidade que está ali em Meados de Canudos, que é uma referência assim que todos conhecem. E Andresa Mara da Fonseca, a nossa mineirinha lá de Belo Horizonte, ela é professora para educação infantil e professora municipal em Belo Horizonte. Ela é pedagoga, é mestra em educação e especialista em história da África e culturas afro-brasileiras, mídias na educação e práticas de letramento e alfabetização. Atualmente, ela está na vice-direção da EMEI, onde trabalha. Acho que tem que puxar aqui. A Maria Auxiliadora da Silva, nossa acriana, ela é licenciada em Pedagogia e pós-graduação em Letramento e Educação Inclusiva, e professora da Educação Infantil pré-escola na Secretaria Municipal de Educação do Rio Branco. E Estela Cristina, eu acho que tem que passar o slide. Estela Cristina Ribeiro é professora para Educação Infantil e professora municipal das séries iniciais da Rede Pública do município de Belo Horizonte, capital mineira, graduada em Pedagogia, com aprofundamento em necessidades educacionais especiais pelo PUC Minas,
especialista em alfabetização e letramento pelo Nova Faculdade, pós-graduada em atendimento escolar, especializada em também História e Cultura Afro-Brasileira pela Faculdade de Educação São Luís. Bem, eu sou Mariana, sou graduada em Pedagogia pela Unesp de Marília e pós-graduada em História, Sociedade e Cultura pela PUC aqui de São Paulo. E sou professora de Ensino Fundamental 1 e Educação Infantil. Como eu já comentei, a minha chegada na Educação Infantil é recente. Eu trabalhei como professora de Fundamental 1 e com experiências também orientadora de leitura, que é aqui, que eu não sei se nos outros municípios tem, aqui em São Paulo, nós temos um cargo, função de POSL, que a gente chama. Eu atuei por bastante tempo, acho que por isso a minha inclinação bastante pela literatura. Bom, e esse é o grupo que foi constituído, o grupo 6, para criarmos a proposta de trabalho. Bom, vou falar brevemente sobre a nossa motivação. Como eu falei, no dia que a gente marcou a reunião, cada um trouxe, né, uma proposição, e aí discutimos qual que, no momento, iria abarcar a maior possibilidade de experiências no nosso campo. Então, vieram vários títulos, e foi deliberado e escolhido SUI. SUI é um livro que eu descobri por acaso, porque todo mês eu separo um tanto para comprar livros. E lá, passeando pelo site de livros, eu encontrei SUI, eu não o conhecia. Então, quando eu levei SUI à minha escola, eu levei só para mostrar os livros, mas assim, eu não ia, no momento, fazer a leitura. E eu mostrei o livro para uma professora, e ela rapidamente pegou e disse, ai, Mariana, posso ler agora para os meus alunos? Eu falei, sim, claro. Aí ela foi e leu, e em seguida ela trouxe para mim, né, um relato assim, muito preocupante e fundamenta realmente a necessidade da gente trabalhar a educação, pautar a educação antirracista na educação infantil. Então, ela fez a leitura e um aluno, né, do Infantil 1, quando ele viu a capa do livro, ele já se manifestou e falou o seguinte, olha, professora, eu não gosto de histórias com gente dessa cor. Aí a professora disse, ela falou, olha, Mariana, no momento eu acabei enrolando e eu acabei não falando, não fazendo abordagem. Eu falei, Patrícia, já que você leu hoje, a gente vai voltar nisso. Eu não vou ler agora com minhas turmas, porque eu pretendo, né, desenvolver uma sequência didática para esse livro. Mas a gente vai voltar nisso sim, não pode deixar passar em branco isso, como diz, né? Deixar passar sem fazer uma abordagem crítica com as crianças sobre a fala, porque as outras crianças ouviram a fala dele, né? Como assim? Não gosto de histórias com gente dessa cor. E aí eu trouxe para a reunião, falei, né, o quanto que era necessário a gente trabalhar e o quanto que SUI, que é essa história da atriz Lupita Nyong'o, né? Porque ele traz uma mensagem, é uma mensagem bem impactante, muito fácil da criança entender as questões da pele, as questões étnico-racial, e o grupo aceitou, né, acatou a proposição, e daí a gente começou a discutir como fazer a abordagem e criar uma sequência didática a partir dessa leitura, desse título. E sempre pensando, porque quando a gente fala assim, né, no campo de experiência, corpo, movimento, a gente acha que deve ficar só nas questões físicas do corpo e diz, nossa, como inserir, né, um título de literatura para trabalhar essas questões. E é nesse momento que a gente vê o quanto que é necessário, porque, como diz Antônio Cândido, né, a leitura é um direito inalienável, como ele fala, porque ela humaniza.
E também, quando ele fala disso, ele fala assim do absurdo que é os tempos que nós vivemos, porque nós conhecemos, né, nós sabemos o problema que é o racismo, porque as crianças pequenas, elas já são, sim, sujeitos sociais formados, elas trazem, sim, os preconceitos que são construídos, né, nas vivências sociais que ela tem em casa, e como se manifestou, né, nessa criança, quando a professora, minha colega, foi apresentar o livro SUI. Então, nós conhecemos, né, os problemas, e também nós sabemos como solucionar esses problemas. E aí é isso que Antônio Cândido fala, da gente, se nós conhecemos os problemas, sabemos como solucioná-los, por que que a gente não se empenha neles, né? Para solucionar esses problemas. Então, o racismo, ele existe, ele é real, a gente lida com ele o tempo inteiro, as crianças, elas trazem esse sentimento, né, de negação, de preconceito, e parece assim que caiu como uma luva ao SUI, porque assim que eu recebi o livro, que eu fiz a compra, que eu levei para a escola, já na hora a necessidade, mais do que para justificar. Então, agora eu vou passar para a Estela, que vai fazer brevemente também a apresentação das proposições da nossa sequência didática com o tema da SUI, tá bom? Estela, agora é com você. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui tentando arrumar esse celular, porque o meu lugar que põe aqui resolveu cair agora, né? Estou ajeitando aqui. Pronto, acho que agora dá para ver. Bom, eu acho muito interessante essa proposta, né? Desde o princípio, nós estamos sempre trazendo a literatura, e como que a literatura cresceu neste país, e a gente tem que começar, é assim mesmo, né? Se a gente quer formar leitores, gente, eu vou ir mexendo aqui, vocês me desculpem. Se a gente quer formar leitores, a gente traz a literatura. E engraçado que todos os grupos trouxeram isso, né? Eu acho muito bacana. Bom, a nossa proposta, ela é bem dinâmica e muito gostosa de trabalhar. Eu já trabalho com educação infantil, algumas colegas também deste grupo, e o que a gente faz, a princípio, né, é sempre aquela roda de conversa, é compartilhar, abordar esta temática, né, que a gente, infelizmente, a gente vivencia dentro da escola, a gente conversa com os alunos e observa que estes preconceitos existem, né, são estruturais, e a nossa função é essa, né? Existe lei, nós vamos, sim, vencer isso. Nós estamos na luta e vamos vencer, eu tenho certeza. Bom, nós trouxemos aí algumas atividades, algumas experiências, algumas propostas, né, para se trabalhar com estas crianças. Então, corpo, gestos e movimentos, cantar, ou melhor, ouvir, cantar, dançar e brincar. É tudo que a criança gosta, e a gente sabe que o conhecimento, a aprendizagem, ela passa pelo corpo, né? Enquanto a gente brinca, a gente aprende. O lúdico é muito bom, né? Essa ludicidade, aliás, ela é boa, ela faz parte das nossas vivências, ela faz parte da nossa cultura, das nossas conquistas. Então, ouvir é muito importante. Por isso, essa roda de conversa, ler, entender, explorar o livro, explorar os personagens, e a gente traz como ponto central a cor da pele, né? A própria literatura, a própria leitura do livro SUI traz essa questão, aborda essa questão da cor da pele. Então, a gente já começa a trabalhar com o preto, com a cor, e o tanto que nós somos coloridos. O nosso tom de pele é diferente, e trazer isso para a criança é enriquecedor. Então, a gente já trabalha numa perspectiva, eu sou muito visual e gosto disso, e na educação infantil é assim, né? É muito visual, é muito concreto. A gente já aborda essas questões de tons de pele, e não ter medo de trabalhar um mural com um TNT preto, ou com uma tinta preta, né? Ao fundo. E a gente traz estrelas,
né, fazendo um link com o livro, com a leitura do livro, a gente já aponta algumas estrelas que a gente já tem. Pensar em explorar o continente africano, mostrar para as crianças onde está localizado, sempre ter um mapa em sala de aula para poder auxiliar nesse momento. As crianças precisam se localizar também no espaço. E esse campo de experiência, corpo, gesto e movimento, né, faz parte disso. Né? A criança tem que se localizar, saber o local de pertencimento dela, o local de pertencimento do outro. E trouxemos também uma atividade corporal, além de trabalhar isso dentro de sala de aula, esse momento teórico, por assim dizer, né? Precisamos agora pôr a mão na massa, né? De trabalhar o corpo. Existem várias possibilidades, né? No jogo corporal. As crianças gostam de pular, de correr, de saltar, e elas disputam, né? Quem salta mais alto, quem corre mais longe, e essa dinâmica é muito boa. Então, nós trouxemos a brincadeira de Moçambique, né? Terra-mar, mais adaptada, visando ali os elementos da natureza, de noite, que a gente aborda também no livro. Pode ser explorado no livro esses elementos da natureza. Então, em vez de terra-mar, a gente sugeriu dia e noite, e como as crianças estão ali sendo alfabetizadas, né, existe também a perspectiva do letramento, a gente pode colocar os símbolos demarcando isso dia e noite, ou seja, o sol e a lua, e utilizar essa brincadeira, né, citando dia, eles vão pular para o dia, noite, eles vão pular para a noite. E a gente pode incrementar, dificultar essas questões também, né? Suponhamos acordar, ele vai pular para o dia, dormir, pular para a noite. Isso é concentração, atenção. Né? Essa dinâmica é muito interessante para as crianças. Trouxemos também outras possibilidades, né? Que massinha de modelar. A criança precisa ali interagir com as cores, trabalhar com cores, com peles diferentes. A gente tem relatos de experiência com massinha, da criança falar, mas o tom da pele, não existe gente verde. E a criança respondendo, não existe sim, existe o Hulk verde. Nessa questão, eles vão abordando outras coisas, né? E o Pantera Negra, que cor que é? Então, tá lá, faz a massinha com o corpo negro, representando esse personagem, e muitos outros, né? A massinha ajuda, possibilita muito essa visão do outro, essa construção corporal que ele também precisa criar de si mesmo e criar do outro. Também tintas, né? Preto, com fundo preto, você pintar alguma coisa branca ou de outra cor, ou colocar outros fundos, a criança perceber que existem cores diferentes, explorar este universo, misturar tintas. Também vem aí uma música, Cocoleucô. Eu não sei se vai dar para a gente passar, para a gente ouvir, por causa do tempo, que já está quase vencendo os 20 minutos. Desculpem eu estar segurando aqui, eu vou tentar soltar. Pelo menos a musiquinha, porque eu acho que a história, não sei se vai dar para veicular, mas a musiquinha, né? Tão linda. Pede aí pro pessoal. Por gentileza. Cocoleucô. Vamos conseguir passar? Seria esse vídeo? Esse aí é da história da Sui. Eu acho que não sei se vai dar tempo, porque são 7 minutos. Mas a musiquinha eu acho que dá para veicular. Cocoleucô. É o slide 15. Achou?
Pelo PDF dá de veicular? Permite, né? Permite. Se não der, a gente liga o celular aqui e a gente toca ele baixinho, pode ser? Para não estourar o tempo? Ou querem tentar novamente? Só um momentinho, eu vou conseguir compartilhar. Não está saindo o som. Não tá saindo. Obrigada. Que pena. Sara, eu acho que é seu microfone que está desligado, às vezes pode ser isso. É a Sara ou a Joyce que vai passar? A gente pode passar aqui, será que dá para ouvir? A gente liga o celular, pode ser? O meu já está aqui prontinho. O meu também. Então solta aí, Mariana. Solta o som, Mariana. Tá. Ai, adoro música. Deu para ouvir? Deu sim. Obrigada, Mariana. Bom, gente, Cocoleco é uma música, né, muito interessante, né, que a gente resolveu colocar ela entre as nossas possibilidades, e ela traz essa coletividade em que podemos tirar sons do corpo e construir alguns sons também, né? Ela pode ser uma música gesticulada, a gente pode cantá-la fazendo gestos, né? Incrementar outros gestos, a gente tira sons do corpo, e a gente trouxe, né, o chocalho nessa perspectiva. Então, tem várias maneiras de a gente criar um chocalho e trabalhar com as crianças, com materiais recicláveis. Então, esse aqui é uma garrafa, né? Eu procuro trabalhar sempre com as crianças e indico trabalhar com garrafas transparentes, com material transparente, para a criança ver o que tem dentro, né? Isso aqui é aquela areia colorida que faz um sonzinho, tira um sonzinho. E a gente tem outras possibilidades também, com madeira, né? Não colocar muito material para o som sair nítido e a criança perceber o que tem dentro, ele vai explorar o que tem dentro. Objetos bastante coloridos, nós demos sugestão de miçangas, outros tipos de miçanguinhas, assim, tira som também, eles amam.
Então, e a gente deixar para a criança, para que ela veja, que ela explore, que ela manuseie e que ela escolha o que ela quer utilizar naquele momento, né? Que tipo de som ela vai querer ouvir, né? Isto é sensorial, isso faz parte dessa cultura musical dela também. Estela, nosso tempo Já está acabou. Vamos só dar os finalmente. Então, a última... Tem outras coisas, vai mudar, a gente disponibiliza, né, os slides, inclusive para a história da SUI, para as pessoas conhecerem. Com certeza. Né? E eu só deixo a última fala em relação ao cuidado, tá bom? Com esse tipo de material com as crianças. Mariana, eu vou deixar para você concluir. Ah, não. Bom, a gente só quer agradecer muito a oportunidade. O curso, né, está proporcionando assim aprendizados inimagináveis e o quanto que isso está contribuindo para a nossa formação e o nosso ato político mesmo, né, no nosso cotidiano, no ambiente escolar, e seguirmos cada vez mais repertoriadas para trabalhar, como bem disse Antônio Cândido, e lutar, saber do problema e lutar para solucionar a questão do racismo na escola. E eu acho que esse curso está assim proporcionando a melhor das oportunidades. Assim, a gente não tem nem como agradecer. Então, muito obrigada, Joana, Sara, Flávia e todos que compõem esse grupo tão especial de formação que está sendo assim maravilhoso, que a gente vai reverberar muito, né, onde a gente está e para onde a gente puder amplificar as nossas vozes de combate ao racismo. É isso, muito obrigada. Parabéns, meninas. E Ailton, né? Então, assim, fiquei muito feliz mesmo com as sugestões de experiência de vocês. E só orgulho do grupo. Né? Não dá pra gente ficar falando muito porque já são dois da Sara, mas assim, gratidão mesmo. E fiquei muito satisfeita com as produções de vocês, tá bom? Vai ser vai ser um presente precioso para as nossas profissionais, os nossos profissionais e as nossas crianças. Parabéns pela dedicação. Parabéns, meninas. Desculpem, né, o nosso papel de chata, né, que a gente fica controlando o tempo, mas é porque senão não dá tempo de todos os grupos apresentarem, né? E, nossa, eu cada dia tenho mais convicção de que essa produção nossa vai ser linda, esse livro vai ser muito potente, né? Vai referenciar muitas práticas, porque tem saído muita coisa legal. Hoje, mais uma vez, a literatura aqui, né, através da SUI, sou suspeita para falar, né, que sou apaixonada pela literatura, mas é um excelente livro, muito potente para o trabalho da educação com as relações étnico-raciais. Parabéns, viu? Então, dando continuidade, eu vou chamar o grupo 13, né, que é formado pela Jéssica da Costa Ricord e a Elaine Heloísa de Amorim. Elas vão trabalhar sobre bebês, relações étnico-raciais e os campos de experiências da BNCC. Meninas, a palavra é toda de vocês. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Sim? Então tá. Bom dia a todos e todas. Nossa dupla, né? Tá bem baixinho, Jéssica. Tá baixinho, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Agora é melhor? Tá melhor? Melhorou. Que linda você. Ah, obrigada. Aí, acho que assim fica melhor, né? Aí. Eu gosto do enquadramento. Pessoal, queria começar agradecendo, né, como todo mundo, a experiência do grupo, assim, foi muito importante e significativa, acho que na vida de todos nós que participamos, né, então, assim, a gratidão é imensa. Para além das discussões étnico-raciais, eu tenho muito a agradecer, assim, a Sara, principalmente, na ajuda aqui no final da escrita do trabalho, que super paciente e querida com a gente, o tempo todo. E também, assim, como as meninas do grupo 1 comentaram, esse abraço realmente que o grupo nos dá, né? Essa possibilidade do trabalho também, né? De uma nova discussão, de uma nova perspectiva de discussão da relação étnico-racial.
Porque eu, por exemplo, trabalhava em alguns momentos as temáticas, inclusive, que eu vou propor aqui, mas eu não colocava como ênfase, de fato, que eu estava trabalhando as questões étnico-raciais, tá? O nosso título do trabalho é Bebês, Relações Étnico-Raciais e os Campos de Experiência da BNCC. Eu sou a Jéssica, né? Eu sou mestra pela UFPR, na mesma linha de pesquisa da Andrea e da Sara, né? Defendi minha dissertação no começo do ano. E sou professora também da Rede Municipal de Fazenda Rio Grande, aqui no Paraná. E hoje vocês estão vendo uma luz de sol linda aqui, porque nós somos muito agraciadas com o sol, porque eu fico morrendo de inveja de vocês que estão aí no Acre, que tem o sol sempre. E a gente está aqui, eu assisto normalmente de touca, um cobertor, isso quando eu não coloco roupão ainda, de frio que é aqui, gente. Tá? Pode Elaine, você quer falar um pouquinho? Ela tá um pouquinho gripada. Eu tô com rinite, ela tá um pouquinho gripada. Você quer se apresentar, Elaine? Eliane, perdão, não sei por que eu chamei ela de Elaine, desculpa. Não, é Elaine mesmo. Bom dia, estou muito obrigada. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim, mas eu gostaria de enfatizar como que eu vim parar aqui, né, nesse grupo lindo de vocês. Eu sou aqui de Goiás, eu já falei isso várias vezes lá no nosso grupo, né, eu sou de Vianópolis, eu trabalho em Silvânia com Fundamental e com Educação Infantil também. E esse ano eu iniciei o mestrado em Ciência de Educação Básica aqui no IEF Goiânia de Urutaí, e minha orientadora, Cristiane Ribeiro, sugeriu que eu fizesse esse grupo. E realmente ela foi muito assertiva, porque eu precisava de estar na companhia de vocês, para aprender cada vez mais, tá? E é isso. Um beijo e vamos lá. Então, nossa proposta foi direcionada à questão dos bebês, né? Então, de 0 anos até 1 ano e pouquinho, de acordo com a BNCC, no campo de espaço, tempos, relações, quantidades, transformações. E nós tínhamos um desafio, né? Porque como trabalhar um campo que conceitualmente é mais voltado à matemática com bebês. Então, eu já escrevi alguns relatos de experiências sobre alfabetização matemática, mas eu nunca tinha trabalhado com bebês, de fato. Também nunca atuei com bebês. Então, foi um desafio, assim, para a gente pensar como trabalhar com bebês, né? E também pensando que a gente teve que problematizar a questão do direito ao acesso, que talvez essa problemática também seja oriunda, no caso do meu município, que eu atuo em particular, que nós temos um déficit muito grande de falta de vagas, né? Apesar do direito à educação ser universal, ele não está universalizado, né? E a gente não tem perspectiva de que esse 0 a 3 anos ele seja de fato universalizado. Então, a gente já tem uma problemática política, né, de acesso, primeiramente, para essas crianças, né, as vagas. Também, nessa discussão, as questões raciais que elas necessitam, a gente pensou, assim, elas necessitarem de uma discussão para além das questões do conhecimento em si, mas sim de trazer a cultura para o corpo da criança, para o dia a dia dela. Né? Porque a impressão que dá, às vezes, quando a gente fala com algumas colegas professoras, é aquela ideia de mas a gente tem que passar alguma coisa, como é que eu posso dizer? Ensinar, mas ensinar só naquela questão do combate a alguma coisa, alguma agressão. Não, a gente tem que mostrar uma cultura naturalizada, porque é uma cultura, né? Pode passar. Pro próximo. Já tá. É que o meu que não foi aqui no computador, desculpa. Nós temos, né, alguns avanços nas políticas na questão da diversidade nos últimos anos, né, principalmente nos governos mais democráticos que nós tivemos, né, então nós tivemos avanços nessa questão da educação de diversidade, e os programas também de defesa e manutenção das crianças e bebês em creches e escolas, né. Também temos respaldos legais para que nós possamos trabalhar as questões étnico-raciais dentro do currículo desde os 0 anos, né. Todavia, eu até tenho um pequeno relato de experiência muito breve para comentar, que eu, né, nos momentos de planejamento da escola, eu tenho uma professora de apoio, eu tenho uma aluna especial, e ela comentou comigo que por que eu estava colocando uns quadros estranhos no meu planejamento. E aí eu comentei com ela, falei, não, porque até são os quadros que a gente vai mostrar aqui na frente. Eu falei, não, porque eu quero trabalhar as questões raciais com as crianças e quero mostrar a obra de arte, né? Ela falou, mas eu não deixaria minha filha ver, porque é muito pesado.
Mas por que é muito pesado? Qual é o problema para você desse pesado, né? O que você classifica como pesado? Ah, é que eu não gosto desse tipo de coisa. Então, mas que tipo de coisa? E você tenta problematizar, e eu tento sempre trabalhar de uma maneira interdisciplinar, porque não tem como a gente trabalhar também não sendo interdisciplinar, né? E foi, assim, uma briga mesmo, para tentar explicar para ela o porquê da minha escolha de levar a questão étnico-racial para dentro de sala de aula. Então, né, até a Teodoro nos comenta, né, desse fortalecimento da identidade, né, individual e coletiva das crianças negras e indígenas nos espaços escolares. Porque, sim, até um dos argumentos que eu usei com essa professora é a questão de como é que eu vou trabalhar com uma criança que é de uma matriz religiosa africana se eu nunca deixo ela expressar a sua religiosidade. Aí ela falou, não, mas não tem criança assim aqui na nossa cidade. Nossa, como assim, né? Você foi fazer um censo religioso nas casas, perguntar qual é a religião das crianças? E ela não, afirmando que não, ela não conheceu nunca uma pessoa que tivesse uma religião de matriz afro. Eu falei, então, mas será que até que ponto nós não permitimos que essa pessoa, de fato, expresse sua religiosidade, né? Por preconceito. E foi, enfim, é uma briga. Então, essa questão da identidade é bem complexa. Pode passar. Educação infantil também determina as ações de sujeitos integrantes da comunidade escolar, né? Conhecendo essas culturas, dialogando com elas e trazendo para o rol da escola, né? Para que a criança não fique sujeita somente à cultura eurocêntrica ou uma cultura, aqui no caso, até das obras que nós vamos trabalhar aqui, a questão cristã, como se fosse um padrão. Então, só a cultura europeia, que está dentro da normalidade, tido como cristão. Né? Nós temos que ir para além disso. Pode passar? Então, nós trabalhamos o campo de experiência, né? Aí nós apresentamos aqui os direitos da aprendizagem, que estão descritos na BNCC, também já foram bastante mencionados pelas meninas em outros grupos, né? E no grupo nosso em outros momentos. E a grande questão que perpassa, né, todo esse trabalho é se os bebês aprendem matemática. Né? Que como é que a gente vai ensinar a trabalhar outro tema, né? Além da matemática, se a gente não sabe se o bebê aprende matemática. Muitas pessoas afirmam que não. No entanto, nós temos muitos autores que afirmam que o conceito matemático, ele pode ser inato, porque os animais também têm essa natureza matemática, né? De saber o quanto eles caçam de comida para dar para os seus filhotes. Tem que ter uma relação de proporcionalidade, de peso, né? De quanto de energia precisa para a vivência desses animais. Dos filhotes, a questão de velocidade, o quanto eu preciso correr para para pegar a minha caça, ou preciso fugir para não ser caçado, né? Então, são alguns conceitos básicos que alguns autores afirmam que nós também temos. Todavia, a questão de numeralização e alfabetização é uma coisa humana, né? Então, a matemática criada por nós. Pode passar. Então, dessa perspectiva, né, nós pensamos na matemática a partir das teorias e conceitos, e não apenas na questão dos algoritmos, tá? As crianças, elas não nascem alfabetizadas, todavia elas são alfabetizadas no decorrer da sua vida, né? Desde o ventre materno, quando a criança escuta a voz da mãe, então ela vai sendo alfabetizada com a língua materna e com a matemática, com a linguagem matemática, né? Ela nasce, ela sai do hospital, ela tem números, ela já nasce com a fitinha, já coloca a fitinha nela, tem número, tem letra, e tudo isso vai sendo visualizado. E se a gente pensar nisso na perspectiva dos bebês, o que esses bebês estão vendo dentro da escola? Se eles já são alfabetizados, quais são os acessos que eles têm dentro da escola, dentro da creche, né? São ambientes que são pensados e planejados para que nós trabalhemos de fato a diversidade, ou são ambientes que chegam a ser até ser pobres, né? Quando a gente classifica apenas, ou utiliza, melhor dizendo, apenas Turma da Mônica e até os milinguidos lá para decoração mesmo, né? Não é nem para uma questão de ambientalizar o ambiente, e sim de deixar decorado com algo que seria infantil. O que a gente infere uma série de direitos das crianças também, inclusive, no meu ponto de vista, eu penso uma ofensa, né? A criança, como se ela não tivesse a capacidade de compreender outras obras, né? Aí nós trazemos, então, uma das sugestões, né? A utilização das paredes, né? Para compor esses ambientes com obras de arte, entre outras, né? Que a gente pode valorizar. Eu gosto de trazer sempre uma obra de arte nacional
e uma internacional, quando eu trabalho assim com as crianças. No caso, nós escolhemos as obras do Rubem Valentim e da Esther Malangu. Eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Eu não consegui achar a pronúncia, mas é Esther, então eu sei, é Malangu. Ela é uma artista sul-africana que expressa a arte inspirada na tradição da tribo de origem, né? Que essas mulheres, elas pintam as casas e os muros delas com formas geométricas. Então, da Esther é bem legal, que até a BMW fez uma campanha com ela, que o painel do carro tem a pintura dela. Tem alguns carros que foram vendidos com a pintura dela, e é lindíssimo. E o Rubem Valentim é um artista brasileiro que representa a religiosidade a partir de formas geométricas também. E são nas quadras, e nos quadros, perdão, e também nas esculturas. Pode passar. Essa, por exemplo, é uma escultura do Rubem Valentim, né? Quando a gente, para quem tem mais interesse, assim, dá para procurar no Museu Afro, tem um monte de obras dele lá, e é lindíssimo, maravilhoso. Além das outras obras que tem, que é tudo maravilhoso lá, mas a do Rubem Valentim é bem fácil acesso, e a gente pensou também em outra composição de opção de trabalho com os bebês, até na questão das esculturas deles, trabalhar com quebra-cabeças. Então, muitas vezes a gente vê aqueles bloquinhos bem padronizados para bebês, então só tem o triângulo, o círculo, o retângulo, né? Por que não uma obra completa? E ele traz vários elementos, então a gente pode sobrepor, fazer com EVA, uma coisa simples de fazer, né? Ou papelão, que a criança possa sobrepor e montar a obra, né? Trabalhar com cores também, ele tem várias obras que ele disponibilizou, inclusive preto e branco, para que a gente possa trabalhar com as crianças, mostrar a obra original, para que a criança tente fazer a reprodução dela, né? Fazer uma releitura com a mudança das cores. Isso para os maiorzinhos, né? Mas aí a nossa proposta foi essa questão de composição. Pode passar? A nossa última proposta, eu acho que é a última, eu pensei em várias coisas. É o tapete tátil, e aí nós pensamos num tapete tátil que trouxesse elementos da cultura afro-indígena, né? Então, que seria até um problema, digo para vocês hoje, se eu fosse fazer isso na minha escola. Que, assim, nós temos uma questão religiosa muito forte, que a pedagoga, ela me barra de todas as maneiras possíveis, porque os pais, majoritariamente cristãos, reclamam que a professora vai trabalhar esse tipo de coisa. Eles falam assim, esse tipo de coisa dentro da escola. Então, até o fato de trazer búzios é uma coisa que me encanta e eu quero muito levar para os meus alunos. E às vezes, quando é presencial, eu não vou mentir, não, eu levo escondido, tá? Eu levo para dentro da sala e a gente trabalha e pronto. Mas aí, como tá no remoto agora, é um pouquinho mais difícil da gente levar, porque, assim, para vocês terem uma ideia, eu fui trabalhar estilogravura e coloquei uma obra bem clássica que tem as cabras desenhadas. E ela pediu para trocar, porque os pais poderiam reclamar por causa dos chifres. Então, né, é uma proposta que eu desejo muito trabalhar. Então, nós pensamos nos búzios, nas penas de aves, que no caso, eu tenho uma papagaia, que fica na casa da minha mãe, tem um monte de calopsita, então eu tenho bastante pena. Mas, às vezes, a gente pode até pegar com as crianças na escola que eu trabalho, por exemplo, a gente já fez um trabalho assim, que tem muita rolinha, pomba e tal, e a gente fez a higienização, claro, né? Mas aí eles ajudaram a colher, a catar as peninhas, porque tem muito pássaro, então eles derrubam as peninhas na época de pena de trocas, de troca de penas, né? Oh, meu Deus. E aí a gente catou alguns já para fazer. Tecidos com estampas étnicas, a sugestão é que a gente pudesse fazer um bordado com miçangas ou com fio mesmo, para que a criança sinta, então, já que é um tapete tátil, né, as formas que estão aí. As miçangas também, que remetendo à religiosidade, né, então pode ser usada tanto nos tecidos quanto soltas, então a gente pode fazer uma composição até com colares, que eu não consegui uma imagem, porque eu também não tenho, né, não tenho em casa. Se eu tivesse, eu teria conseguido fazer melhor a imagem. A questão do cipó, né, e outros elementos indígenas também, que isso é fácil até de conseguir, né, que a gente consegue até comprar, até mesmo para ajudar algumas tribos, e pedaços de madeira e alguns elementos, alguns brinquedos. Aqui no sul, eu não sei como é que é nas outras regiões, mas aqui no sul eu já consegui comprar algumas vezes brinquedos para o meu filho, de indígenas mesmo, então esculpidos, assim. E eles têm um preço acessível também, né? Então, além da ajuda, a gente consegue ter isso para o nosso acervo pessoal. Além de maravilhoso, porque daí a gente decora tudo. Eu levei uns para a escola, mas roubaram os mesmos, então por isso que eu não tenho hoje para apresentar para vocês. Pode passar. Então, a partir dessas propostas, né, a gente defende que os bebês aprendem a partir da imitação e da interação com os pares e com os adultos e também com o seu ambiente,
né? Por isso a importância da gente ambientalizar dessa maneira, né? Então, essa aprendizagem que ela pode ser corroborada com os elementos que ensinem os bebês e crianças bem pequenas os elementos das diversas culturas, né? Então, é até uma coisa que eu tento, toda vez que eu tento uma questão de movimento de convencimento, eu trago para as minhas colegas professoras, né? A gente não vai deixar de trazer, então, uma obra europeia, uma obra japonesa, enfim, nós vamos trazer todas, né? Que assim eu consigo convencer elas um pouquinho a mais, para ser mais fácil o diálogo de trazer essas obras para dentro da escola. Porque realmente a luta está, assim, ainda, no meu ponto de vista, ainda temos um longo caminho, infelizmente, né? Quando a gente pensa que está melhorando um pouquinho, vem algumas coisas e, enfim. O ambiente rico também em estímulos sensoriais, né, que possibilita o desenvolvimento cognitivo, motor e cultural das crianças desde o nascimento. Então, a importância de trazermos esses elementos desde pequenos para as crianças. E o papel docente na escola, né, o planejar esse ambiente. E é uma problematização que eu levo para a questão da formação de professores, né? Qual é a formação de professores que nós estamos fazendo? Que tantos professores ainda relutam de cumprir a lei. Se elas, assim, não estou nem pedindo muito, eu estou pedindo que elas cumpram a lei, né? Já que elas têm todo esse preconceito enraizado nelas, que pelo menos cumpram a lei. E pode passar. Essas são as nossas referências que nós utilizamos, né? A maioria, a questão da legislação mesmo, e referências do campo da infância. E é isso. Espero que tenha dado tempo para as minhas equipes. Eu falei muito rápido, meu Deus. Com certeza vai dar tempo, sim. Jéssica, que lindo te ver, né? A gente fala só pelo WhatsApp e nunca... e aqui no grupo também, né? É difícil estar com a câmera ligada e você associar todo mundo. Então, é um prazer estar te vendo, associando a fala, né, a pessoa. E queria parabenizar você e Elaine pelo trabalho. Ficou muito lindo, né? As sugestões maravilhosas. Eu também estava com o meu livro para ambientalizar meu ambiente, mas eu não consegui mostrar por causa da câmera, o celular não estava dando certo. Eu também deixo alguns elementos assim dispostos. Tá lindo, Jéssica. Eu coloquei o link da tua pesquisa ali, uma pesquisa linda que a Jéssica fez, gente. Quem está aí estudando as infâncias, é uma pesquisa que merece ser lida, viu? Deixei o link aí para vocês também no chat, né? E parabenizo o grupo, né? Pela trajetória, pela apresentação, um trabalho muito lindo, muito potente, viu? Vi ali que a Andrea já te reconheceu, eu lembrei de você lá da universidade, a gente olhando a pessoa, a gente lembra. E é muito bom se encontrar aqui nos cursos, muito bacana. Então, vou passar a palavra para a Joana, antes de chamar o outro grupo. Joana? Parabéns, Jéssica e Elaine. Muito encantada com o trabalho de vocês. E realmente, eu estava falando com a Sara, eu falei, Sara, é desafiante criar sugestões de experiências para bebês, e principalmente nesse campo aí dos espaços, né, tempos, quantidade de transformações, porque quando vem a matemática, a gente já, né, mas vocês fizeram um lindo trabalho, parabéns mesmo. Fiquei muito feliz, e eu como eu disse, quando eu voltar para a sala de aula, eu vou usar, ano que vem já vou usar todas as experiências sugeridas aqui para trabalhar com as minhas crianças também. Vou compartilhar, marcar vocês nas minhas redes sociais, encontrá-las. Eu creio que vai ser um trabalho que muitas de nós vamos usar, né, também. Até porque muitas de nós estamos na educação infantil, algumas como professoras, outras como gestoras, outras como diretoras da educação infantil do município, né? Então, assim, meus parabéns mesmo. Obrigada. Obrigada, Elaine, pela parceria. Legal. Vou chamar, então, o próximo grupo, que é o grupo 14, né, que é formado pela Soraya Meleiro, a Osmarina Souza da Mota e a Lucinha Ferreira. Elas vão trabalhar com a temática entre quantidades, tempos, ancestralidade e transformações, por uma infância sem racismo. Meninas, a palavra é de vocês. Olá, bom dia a todos. Eu não vou ligar a câmera que eu estou com um probleminha aqui, mas vai dar tudo certo. Primeiramente, eu quero cumprir esse ritual do agradecimento, que eu acho que é muito importante, né? Nós que temos vivido esses últimos sábados com esse grupo, a gente sabe como tem sido importante esse curso, né? Então, eu quero deixar meu agradecimento a todas,
a Joana, a Sara, a Flávia. Sobretudo a Sara, né, por ter nos ajudado tanto. A gente teve alguns probleminhas, mas ela esteve ali do nosso lado, sendo incrível e nos ajudando de todas as formas para a gente conseguir chegar até aqui e finalizar o curso. Então, minha gratidão em nome do meu grupo, né, a Sara. Então, o nosso título, né, Entre Quantidades, Tempos, Ancestralidade e Transformação por uma Infância Sem Racismo. Pode passar. Vou apresentar o nosso grupo, né, de forma bem breve, que a gente está com um tempinho bem apertado. É a Lucinha, a Osmarina e eu, Soraya. Esse trabalho, ele apresenta, né, o resultado do curso Racismo e Antirracismo na Infância, e nós vamos apresentar práticas, né, sugestões de práticas pedagógicas voltadas para o campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tendo como público-alvo as crianças de idade entre 1 ano e 7 meses e 3 anos e 11 meses, que é um desafio bem grande, né, como as colegas já falaram. Aqui em Rio Branco nós não trabalhamos, né, a rede municipal ela não trabalha com as crianças nessa faixa etária. Há até uma proposta, né, que em breve tenha, mas por enquanto não tem, então a gente meio que não tem tanto contato, não sabia tanto como lidar com isso, né, mas graças à conversa e ao apoio da Sara a gente conseguiu. Pode passar. Nós apresentamos como sugestão de prática para a educação das relações étnico-raciais a confecção das bonecas Abaiomis, né, se dando num contexto de participação das famílias, já que são crianças bem pequenas, nós pensamos em trabalhar tendo o apoio das famílias e a interação das famílias como oportunidade de promover a valorização e a história da cultura negra, né? Pode passar. Para isso, nós elencamos alguns objetivos, né, desse campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações a serem trabalhados a partir da confecção da boneca, no sentido de contemplar a diversidade étnico-racial, pois, como pontuou Pereira, né, se a escola pode produzir e reproduzir preconceitos, ela também pode ser um espaço de construção de identidade, de formação da cidadania e de transformação social. Então, a gente usar esse espaço, né, da escola para tentar contribuir até onde nós consigamos, né, para a quebra desses preconceitos e para constituir essa nova mentalidade, né, combatendo o racismo e os preconceitos dentro do nosso contexto de trabalho, né, com essas crianças pequenas, desde elas pequenininhas. A minha colega vai continuar. Olá, bom dia. Espaço, tempo, quantidades e relações e transformações. Esse é um 5º campo de experiência da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. É um campo muito importante, pois cada criança vive num bairro diferente, tem família diferente, tem vizinhos diferentes, então cabe a nós proporcioná-los a eles um contexto com que a criança está inserido. Pode passar. A organização e o esquema corporal de orientação e percepção espacial pode e deve ser potencializada intencionalmente por meio de exploração do corpo e dos objetos no ambiente. Aí é aquela parte que nós professores, temos que nos preparar um ambiente, e nós nunca devemos fazer de qualquer jeito. Então, nós temos que preparar esse ambiente para fazer com que a criança de 1 ano e 7 meses tenha aquela atenção. No caso aí, nós poderíamos pegar uma caixa e colocar ao lado e tá dentro, fora, é nesse sentido que eu estou querendo dizer, a importância que tem de fazer isso. Outro é também trabalhar as partes do corpo, com música, através de fazer o desenho, os pedacinhos, vamos montando, sempre criando maneiras, estratégias de chamar a atenção deles, tá bom? Pode passar. O tempo precisa ser trabalhado pelo professor, é o que eu estava dizendo, né? Ele precisa, no caso aí, nós vamos ter nós vamos falar de tempo. Chegar no ambiente onde a criança está, ter um relógio, né? Ter um calendário. Então, tudo isso chama a atenção. Utilização de músicas, né? Nesse sentido que eu estou querendo dizer. E também umas brincadeiras espontâneas aí nesse momento. Então, as crianças elas vão agir
de maneiras espontâneas, então elas vão ter interesse, né, de trabalhar, de fazer as suas atividades, suas curiosidades nesse momento. E também nós temos que criar ambiente, né? Pode passar. Quantidade. Isso pode ser trabalhado propondo problemas nos quais precisamos responder quantos objetos tem. Aí, no caso, você tem vários lápis coloridos, né? Então, você pode perguntar para a criança, mesmo ela pequenininha, mesmo sem... A gente muitas vezes acha, não, isso aí nem dá importância. De jeito nenhum, já vai, aos poucos, eles vão tendo noções de maneira bem lúdica, tá bom? Bem lúdica. Então, não devemos pensar que a criança não está observando, não, o cérebro já está ali se formando e, aos poucos, vamos conseguindo. Então, cabe a nós criar ambiente. O foco, na minha opinião, é esse. Pode passar. Noções relacionadas a transformações, materiais, objetos, situações que aproximam as crianças de ideias de causalidade. Também pode ser estabelecido na educação infantil pela observação de elementos da natureza e de fatos e fenômenos sociais, como enchente, seca, hábitos. Essas noções aí, a criança gosta de transformar tudo. Você pega um galho, para ele está imaginando ali. Pega uma caixa, às vezes você dá um presente para ela, ela vai brincar com a caixa em vez de... Né? Então, chamou a atenção a caixa. Então, nós temos que... A criatividade, a imaginação proporciona a possibilidade de criação, de construção desses objetos. Tá bom? Pode passar. Agora, a amiga Lucinha agora vai falar sobre práticas pedagógicas. Bom dia a todos. A gente vai falar um pouco sobre essa prática, esse movimento. Quando nós pensamos, também foi desafiador pensar em práticas pedagógicas, mas a professora Sara foi a nossa mediadora, ela nos auxiliou, nos deu a luz nesse processo, porque, na verdade, nós já tínhamos, né, essas práticas, a gente já realiza essas práticas. E as bonecas, a Biomi, sempre fazem parte na minha escola, do Brincando com Minha Família na escola, a construção de oficinas, as professoras realizam com os alunos do Fundamental 1, mas nunca com as crianças de 3 anos, de 1 ano e 7 meses a 3 anos. Então, foi uma descoberta. Quero falar para vocês, compartilhar com vocês que foi uma descoberta. A prática estava lá, mas não para essas crianças. Mas para falar sobre as bonecas, a gente precisa também falar um pouco da artesã, né? Pode passar Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre a Lena Martins, né? Todo mundo conhece, desde 87 que ela está nesse movimento, a artesã que criou a técnica da confecção das bonecas em 87, é uma boneca negra, sem traços faciais, definidos para que possa representar todas as etnias africanas, feita sem usar cola ou costura. Eu acredito que a maioria dos professores aqui já realizaram essa construção dessa boneca. Hoje a Lena se dedica exclusivamente, ela tem uma cooperativa, a Cooperativa Biomi, às bonecas, e ela realiza oficinas e exposições. É importante que, dentro dessa prática, dentro desse campo de experiência, dentro dessa proposta, que a gente vai interagir com a família, a gente também fale da Lena Martins. É importante essa valorização. Pode passar o slide. Gente, eu estou mais nervosa do que na apresentação do meu TCC de graduação. Incrível. Os retalhos e as comparações. Dentro desse campo de experiência, dentro da proposta que a Soraya apresentou, dentro do que a Osmarina já falou, como iremos trabalhar? Nós vamos explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos, porque é tecido, né? Textura, massa, tamanho,
Para tanto, deve-se solicitar, porque, assim, essa prática nós dividimos em 3 etapas, né? Deve-se solicitar às famílias que enviem pedaços de retalho de tecido para que possamos ir preparando o material para a confecção da boneca junto às famílias e suas crianças. Nós vamos trabalhar curto, comprido, comprimento, nós vamos trabalhar o sistema de medidas com essas crianças pequenas. Gente, que incrível, assim, eu fiquei chocada, passada. Assim que os retalhos chegarem, a professora poderá fazer a seleção junto aos pequenos, separando pedaços de tecidos por cores, tamanhos, texturas, quantidades, conversar com as crianças, isso tudo, gente, sempre numa roda de conversa. Eu não consigo enxergar a educação infantil, a creche, de uma outra forma que não seja em uma roda, não tem como. Isso tudo nessa roda de conversa, quando eles trazem, eles vão manusear, eles irão fazer as suas observações. Após a separação desse material, a professora fará a contação da história de origem da boneca Baiomi para as crianças. Vocês percebam que, apesar que esse campo de experiência, ele está muito voltado ao sistema de medidas, ele está mais voltado para a matemática, né? Mas também a gente pode fazer essa ligação, né, com a contação da história, porque vai ser importante. Porque nós teremos um momento desse encontro da família. Vocês podem perguntar assim, mas como que elas irão construir, como que nós vamos confeccionar essas bonecas com as crianças? Calma, nós vamos já falar um pouquinho sobre isso. Pode passar. Depois que a gente pede para essa família esse material, a gente trabalha na sala, também vai ter o momento da família. E aí a lenda, vocês já conhecem, os colegas já conhecem, de acordo com o Cauê Vieira, para acalentar seus filhos durante as terríveis viagens a bordo do navio de pequeno porte, que realizava esse transporte, né, de escravos, da África e o Brasil, as mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e, a partir deles, criavam pequenas bonecas. É interessante que, nesse momento da contação da história, eu queria dar ênfase, porque vocês já conhecem essa história, que a professora venha. Eu imaginei, eu tenho uma professora na minha escola, sobre a minha coordenação, que eu fico imaginando ela, que é uma ótima contadora de história, contando essa história para essas crianças na roda, com uma saia, com os tecidos, né? E aí ela vai contando, ela vai fazendo essa contação de história, que ela é maravilhosa. Então, assim, isso tudo na roda de conversa. Você pode trazer as crianças bem pequenas, adoram globo terrestre, vocês podem trazer o globo, mostrar esse trajeto, né? Então, essa contação de história bem visual, porque nessa faixa etária eles precisam, né? E aí vai fazendo essa contação de história para a criança. Pode passar. O grupo ficou pensando nesse primeiro momento, que é o primeiro momento de solicitação da família, nesse primeiro momento da conversa com a criança, da contação de história. Toda essa primeira, segunda e terceira etapa, ela pode ser feita num dia só. Você faz a contação de história, faz a separação, e no final da tarde, ou no final, aqui na escola César, a gente trabalha muito assim, ter esse encontro da família, depois que a gente faz todo esse processo, que ele venha no mesmo dia, ou pode ser num outro dia, numa outra semana, nós aqui fazemos roda de conversa com as famílias, né? Mensalmente, dentro do nosso calendário, a gente tem uma roda de conversa com as famílias. Uma ideia que surgiu quando o SESI trabalhava no período integral com as crianças bem pequenas, manhã e tarde. E aí, assim, esse pai viria, né, no final, para pegar seu filho, viria mais cedo, e aí seria feito um outro trabalho com ele para essa construção das bonecas, né?
E aí, falando um pouco sobre a lenda e o tempo, que também está dentro do nosso campo de experiência, né? Dentro dessa contação, nós podemos trabalhar muito a linguagem agora, antes, durante, depois, há muito, muito tempo atrás, nos tempos dos nossos avós, dos nossos tataravós. Então, a gente traz isso também e elenca dentro dos objetivos do campo de experiência. Pode passar. Estou falando muito rápido. Então, chegamos no momento das famílias envolvidas no processo, que foi o que eu falei para vocês. A gente faz todo um trabalho com os filhos, os pais, as famílias, desde o início, elas estão envolvidas, elas se envolvem nesse processo, porque para transformar a geração, para mudança, a gente tem que estar com a comunidade, a gente tem que estar com a família junto, Então, assim, as famílias construiriam com seus filhos as bonecas na roda de conversa, né? Eles de um em frente para o outro, pai em frente para o filho, para a construção da boneca, mas eles deixariam as bonecas, as crianças não levariam as bonecas para casa, por enquanto. Por quê? A professora, nas semanas seguintes, na aula seguinte, a professora vai fazer essa retomada mais uma vez, voltada para o campo de experiência. Pode passar. Então, e aí, que é essa finalização que eu falei para vocês. Na sala de aula, a professora vai expor as bonecas, depois de todo esse trabalho, né? Um ao lado do outro, no centro de uma roda de conversa, e convidará as crianças para fazer as seguintes reflexões, além de proporcionar um momento único dessa família, desse pai, dessa mãe, juntos, desse tio, junto, até a babá mesmo, porque acontece, né? A gente sabe que a babá também participa. E nós faríamos essa retomada desse campo de experiência. Qual é a boneca maior? Alguém poderia pegar a boneca para a professora? E a menor? Alguém pode me contar qual a cor da roupa da sua boneca? Tem algum colega usando a roupa da mesma cor? Cada um pode pegar a boneca, colocar em cima da mesa. Aí eles colocam a boneca em cima da mesa. Vamos colocar embaixo da cadeira. Acho que a boneca está com muito frio. Gente, é a fala da minha professora. Vamos colocá-la dentro da bolsa? Vamos contar quantas bonecas nós temos aqui na roda? Alguém pode mostrar o número que representa essa quantidade? Alguém pode escrever esse número para mim? Alguém pode fazer o desenho desse número no ar? Então, nós faríamos essa retomada, essa conclusão dessa construção. Além, colegas, que a gente também pode trabalhar as emoções, os sentimentos, fazer a retomada de como foi essa experiência com a construção da família, pegar alguns relatos da família depois. Então, assim, para mim é uma explosão dessa nova visão da boneca Abayomi, para mim, enquanto professora. Pode passar. Gente, obrigada. É o nosso agradecimento à professora Sara. Eu quero agradecer a Osmarina. Meninas dos outros grupos, vocês não vão poder tomar cervejinha, mas eu, Osmarina e Soraya, a gente vai combinar para tomar. Infelizmente, a professora não vai participar, porque nós somos do Acre, viu? E nós vamos tomar por vocês, fazer esse encontro. A gente é só gratidão, é um novo olhar, um novo formato. Obrigado mesmo. Ai, que delícia, hein? Vamos ficar na vontade. A Lucilene, acho que queria falar. Lucilene? Ela tinha levantado a mão ali para falar. Lucilene? Talvez tenha levantado por engano. A Joyce colocou ali que existe a controvérsia sobre a origem das bonecas. Existe sim, né? Porque, na verdade, a lenda ela
ganhou uma proporção muito grande, né? Eu mesmo conto a história das abaiomis, mas a gente não pode, porque senão vira uma apropriação cultural, quando a gente não faz referência à Lena, né? Eu passei para vocês lá, quando eu fiz a boneca, um trabalho acadêmico que tem, né? Que é uma pesquisa científica, porque o conhecimento ele é validado, na academia, né? Na universidade, então ali tem uma pesquisa e traz um pouquinho do reconhecimento desse trabalho dela. Mas não é errado a gente contar a história, a gente contar a lenda, né? Eu adoro contar histórias, e quando você conta a história, claro que você envolve mais as famílias, as crianças, né? Quem é pedagogo faz aí trabalho nas comunidades, né? Nas escolas, nos CMEs, a gente conta, né? E é um jeito da gente trazer as pessoas para perto, mas a gente também não pode esquecer de falar sobre essa referência, porque senão se torna uma apropriação cultural, né? Porque ela tem todo um trabalho em cima. Então, ela é bem controversa, tem pessoas que nem sabem dessa origem, né, através da artesã, da Lena, da cooperativa de mulheres, que durante um tempo foi, né, esse ganha-pão delas. Então, é bem bacana quando aparecem nos trabalhos esses resgates. Parabenizo o grupo, fiquei orgulhosa com a apresentação de vocês, enchi de orgulho. Parabéns, meninas. Não tem dificuldade que não possa ser transposta, né? Todas nós temos capacidade, todos nós podemos e vamos conseguir conquistar os nossos objetivos, né? Talvez sozinhas seja mais difícil, mas quando a gente tem essa força do coletivo, que a gente pode se dar as mãos, né? Nos dar as mãos, eu acho que a propensão para o sucesso, para que dê certo, é muito maior, né? Então é isso, né, que a gente fez e está sendo bem bacana esses encontros, esses sábados, né? Está acabando, a gente vai sentir falta, né? Então está sendo maravilhoso. Parabenizo vocês mais uma vez. Joana, você quer falar alguma coisinha? Já estamos estourados aí? Não, amiga, só parabenizar as meninas pela linda apresentação. Eu sei que foi um desafio e eu fiquei muito feliz quando a Sara falou que conseguiu e que a gente não perdeu ninguém. Eu falo assim, não perdeu no sentido da publicação, né? Porque todos os grupos conseguiram. Algumas pessoas desistiram, óbvio, mas a maioria conseguiu e, assim, eu fiquei muito feliz porque vocês conseguiram construir as práticas, apesar de todos os desafios que a gente sabe. Né? Então, assim, tiveram um compromisso, a Sara foi atrás, né? Ela falou para mim, Joana, eu vou reunir-os separadamente, né, para poder verificar como poderia ajudar, né? Então, assim, fiquei muito feliz com o trabalho de vocês, por essa construção. Então, assim, óbvio, vocês iam ter o certificado, mas conseguiram fazer o trabalho, vão ter a publicação, vão poder compartilhar, né, a experiência de vocês. E sobre essa questão, eu posso representar a Sara, né? Quando a pandemia passar, sou do Acre também, né? E quando a pandemia passar, eu posso tomar um suco, porque eu não bebo, né? Então, assim, ou uma água, eu vou lá e represento a Sara. Tá? Fechado. Mas quando a pandemia acabar, eu vou no Acre. Eu já falei para todo mundo, eu preciso conhecer a Joana, a Flávia eu conheço aqui, né? Conhecer uma etnia. Isso, daí já vou marcar com todo mundo, hein? Quando eu passar isso daí, eu quero aglomerar. Vai passar um mês aqui no Acre. Ela, Cris e quem mais quiser também. Isso mesmo, gente. Eu quero falar para vocês que eu moro sozinha, meu apartamento ele está aberto, eu faço essa hospedagem pelo Couchsurf, então eu hospedo gente do mundo todo. Vocês estão convidadas, quando virem ao Acre, se hospedarem aqui na minha casa. Está aberta para todo mundo desse curso, viu? Ainda bem que está gravando, gente. Isso. E ela, eu acho que a Lucinha mora na minha rua, e eu não sei qual é o bloco dela, mas eu sei que a rua é a minha. Por favor, venham e se hospedem aqui. Se forem para o Peru, a minha casa é uma mistura, tá? Podem vir, moro sozinha. Ai, que legal, Lucinha. Ai. Gente, olha, foi muito bom. Joana, você já tirou as fotos, né? Que daí já tá... Não, agora a gente tem que tirar a foto. Vamos tirar a foto final. Tá bom? Quem tira a foto final é a Raeli. Todo mundo já conseguiu abrir as câmeras? O Robson aí já fazendo pose. Ok. Mais alguém? Estão aparecendo.
Sorriam para a foto. Já, pessoal. Obrigada. Obrigada a você. Até a Gratidão, próxima, gente. Bom final de semana e semana que vem é o nosso último encontro.